viemos de uma história do Brasil em que, desde o tempo do Império, nenhuma lei se referia à criança e ao adolescente como sujeito. Era sempre como um objeto. O ECA traz há 18 anos uma mudança de cultura profunda nas nossas práticas. Até então as instituições viviam cada um por si, se encontravam eventualmente na antessala de um poder público pedindo uma ajuda daqui ou dali. Que existiam as grandes entidades e as entidades pequenas que praticamente não tinham visibilidade. Hoje todas são tratadas com igualdade. Se conseguiu, ao longo do tempo, unir esforços, porque senão as coisas ficavam inviáveis. Conselho, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. No Instituto São Benedito, Pastoral do Menor CNBB. Associação de Educadores Populares de Porto Alegre. Casa de Nazaré, Centro de Apoio ao Menor. Centro de Comunidade da Prefeitura. Associação Movimento de Meninos de Rua. Conselho Municipal de Direitos. Associação Os movimentos pelos direitos da criança e do adolescente. Isso começa já no final dos anos 80, com o processo de mobilização para a Assembleia Nacional Constituinte. E, paralelamente, em Porto Alegre, começa a se reunir um grupo de entidades que chamou-se o Grupo de Entidades em Defesa da Criança e contra a Violência. Então a gente reuniu um grupo e começou já a trabalhar no Estatuto da Criança. Fomos nos organizando em fórum de entidades. Basicamente, a discutir o problema de violência policial, o problema dos excessos do juizado de menores. Nós estávamos num período muito fértil. Eu sentia, francamente, daquele período, assim, uma atuação muito grande da sociedade, das próprias ONGs que estavam atuando, um trabalho muito bonito, um trabalho bem atuante. Trabalhamos bastante na coleta de assinaturas. E aí, com isso, veio o processo de aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir daí, houve uma mobilização com um seminário que chamou um número maior de entidades. O processo de participação para nós foi fundamental. Abriu muito a nossa visão e a nossa mente do que significava isso. Me inscrevi num curso que tem lá na 10, no CPCA, em informática. É um projeto que acolhe crianças. O tempo que pode ficar na rua, tu ficava ali dentro, tipo acolhido no caso. Eu era educando, comecei de baixo, como todos. E hoje eu estou como praticamente educador, né? Sou monitor de informática da instituição. Para mim foi uma experiência ótima e boa. Fizemos a caminhada nossa no dia 11 de julho, fazendo menção aos 18 anos do Estatuto. Teve uma adesão significativa de entidades e crianças que estiveram presentes, com muitos cartazes, né? E quem sabe se possa dizer o que tem significado esses 18 anos para a entidade. Eu acho, assim, bom, dos aspectos mais importantes da instituição, do fórum, dessa caminhada, foi de constituir um coletivo. Hoje, um dos grandes problemas das nossas instituições e dos movimentos é de ter um objeto que agregue e congregue, né? o fórum ajudou a outras entidades, nós também incentivamos a outras entidades a participarem desse fórum. Porque sozinhos, também uma entidade sozinha não tem todos os resultados. As nossas crianças deixaram de comer só aquela farinha de milho que a gente ganhava para ter uma qualidade de vida melhor. Conseguimos muitos avanços
nas nossas instituições. Inclusive os convênios que a gente conseguiu, tudo foi através de lutas, de caminhadas. Localizada aqui na Vila Farrapos, e aqui eles têm a refeição, têm atividades, têm o reforço escolar, eles fazem aula de informática, de dança, de esporte, tem várias oficinas o dia inteiro. Então as crianças todas aqui, elas estão no turno inverso à escola. Como a gente pode ver, as crianças aqui hoje estão fazendo bijuterias, é isso? Hein? A criança, ela precisa de cuidado, ela precisa de proteção, ela precisa ter os seus direitos garantidos. A maior mudança é a visão de como a gente vê a criança hoje. Se antes nós tínhamos, a criança e o adolescente que estavam na rua eram considerados objetos da intervenção do Estado, a partir do Estatuto eles passam a ser sujeitos de direito, né? O juiz era o encarregado pela legislação anterior, o Código de Menores. Ele sabia tudo o que servia para a criança e para o adolescente. Foi trágico em Porto Alegre a gente ver crianças, meninas de 7 anos na Praça da Alfândega algemadas. Era aquele enfoque de que a sociedade precisava se defender da criança e do adolescente. A evolução dos costumes mostrou para a sociedade que criança e adolescente precisava ser respeitado. E a proposta que estava na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente dizia que a sociedade também deveria estar codecidindo coisas. Todos os seres humanos têm que ser responsáveis por todas as suas crianças e adolescentes. Não é algo só do Estado ou só de uma ou outra entidade religiosa. É de todos nós como sociedade civil. O trabalho realizado aqui no ZICOM, ele vem de encontro a uma missão muito grandiosa, que é o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A gente atende crianças de 2 anos e 6 meses até seus 18 anos. E muitas pessoas, um número bem expressivo, já foi atendido pela instituição. E também, assim, a gente vê na busca que essas pessoas que foram atendidas, que retornam, querendo esse mesmo atendimento para seus filhos, né? Depois aqui na ZICOM a gente cresce, a gente vence, a gente aprende com tudo. Todo mundo nessa vida tem um sonho, é verdade, mas poucas pessoas lutam para tornar realidade. Cheguei aqui no movimento com 14 anos, eu fui entendendo o trabalho, fui ficando, desenvolvendo e cresci com o movimento. Hoje eu sou a monitora que trabalha diretamente com os adolescentes aqui na produção. Me sinto uma pessoa realizada porque eu amo essa atividade aqui no movimento. Eu sou uma das fundadoras do movimento pelos direitos da criança e do adolescente, inicialmente trabalhando só com crianças, depois assim absorvendo adolescentes e com a necessidade de criar alguma coisa para o adolescente, então o movimento resolveu investir no trabalho de geração de renda na linha do Estatuto da Criança. Nós começamos a desenvolver cursos de capacitação. Quando a gente foi reformando, se passou a fazer um trabalho já na área de alimentação, em cozinha, com cursos de alimentação. Nós temos hoje mais de 400 entidades junto nessa luta toda, né? Temos um conjunto de instituições de educação infantil, temos um conjunto de instituições que trabalham com programas na área da assistência, de apoio socioeducativo, temos instituições que participam também do fórum, que trabalham com população adulta. Tem o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, tem o Conselho Municipal da Assistência Social. A gente faz essa parceria porque isso nos fortalece. Passou a ter crianças em
instituições bem menores, né, separadas também por graus de dificuldade, principalmente nessa área dos PCDs, que é tão difícil, né, das pessoas com deficiência, a gente acaba se agregando aos movimentos, começa a participar, começa a conhecer grupos super interessantes e acaba entrando para o movimento. A gente trabalha em conjunto com a comunidade surda e a gente valoriza muito a identidade e a cultura surda. A partir do ECA houve uma certa obrigatoriedade das crianças irem para a escola, porque isso com as crianças especiais, deficientes, não acontecia. Os pais colocavam na escola por opção ou não. E é feito todo o trabalho também junto às famílias de acolher, que elas passam a vivenciar uma nova realidade que até então elas nem imaginavam. Quando eu era pequena era diferente de hoje. Foi desenvolvida a língua de sinais, tem uma própria pedagogia para o surdo, a língua de sinais é livre. O ECA vem garantir para que no futuro sejam felizes profissionalmente. Eu já sou professora profissional e eu sou feliz. E é importante porque eu sou modelo para o surdo. É importante lembrar que Porto Alegre tem uma base de movimento comunitário que é muito antiga. Mas não só por iniciativa da prefeitura, no caso, né? Mas fundamentalmente porque tem um acúmulo de lutas muito importante. A gente até tem muito orgulho que foi uma das primeiras capitais, né, a ter todo esse movimento organizado. Dentro disso, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a defesa da criança e do adolescente, tem um papel importante. A gente batalhou desde o começo do Estatuto, Deus para constituir o Estatuto na Constituição brasileira, né? Então fizemos um esforço muito grande para colocar as leis no papel e agora para fazer ela virar realidade, né? Eu vim morar aqui na comunidade com 3 anos de idade, comecei a frequentar a creche, que era completamente diferente do que é hoje, né? Era uma casinha bem simples. Eu fui crescendo, eu saí daqui quando já não tinha mais idade, né, para ficar, isso com uns 10, 11 anos de idade. Né? E aí na adolescência eu consegui retornar, era quase que uma criança junto com as outras crianças, né? E aí descobri que era realmente isso que eu queria para minha vida, que era para isso que eu tinha o dom, né? Que era para trabalhar com as crianças. O conceito de família hoje mudou muito. Se vê essa Constituição um pouco degradada. As próprias crianças, elas têm ciência disso. Porque a gente não consegue fazer só o trabalho com as crianças sem envolver a família. Aquela retaguarda da família, hoje ela está muito, não diria desestruturada, mas ela está frágil. Rodrigo João Paulo II ele tem como mantenedor o Instituto Pobres Servos da Divina Providência, através da espiritualidade, da acolhida, do amor, poder mostrar para eles que existe um mundo capaz de amá-los, de aceitá-los, de inseri-los novamente na sociedade. Trabalhar conforme exige o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é em pequenos grupos, aos cuidados de famílias, né? E a recuperação é fantástica nesses 3 anos, né? A gente tem provas disso. É uma família normal, e a gente ajuda de igual para igual, sem deixar diferenças, em ver diferenças de um para o outro. Isso é um benefício muito grande quando tu vê a mudança das crianças, se preparando para uma vida lá fora e tu vê eles gostarem dessa mudança e desenvolverem. Sou morador do Campo da Tuca, na verdade, né? Comecei a dar os primeiros passos aqui na creche, participei todo do projeto de início, das primeiras turmas que foram formadas, tendo já naquele período oficina de música, né?
E a partir dali, essa influência toda musical assim me ajudou na minha formação como educador hoje. Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam. Hoje eu tento passar para eles um pouco daqueles ensinamentos que foram passados quando eu era educando aqui, né? Cabeça pro lado, linguinha pra cá. Conselheiros tutelares de toda a cidade vêm enfrentando o uso de drogas pelas crianças, pelos jovens e pelas mães. Que eles começam com 5, 6 anos, quando eles saem da creche, como olheiros. Olheiros é aquele que cuida da polícia quando ele entra na vila. E em seguida ele começa então a vender. Primeiro ele fica de olheiro, depois ele passa a vender, depois ele consome. E aí quando ele consome a gente acaba perdendo esse adolescente, porque eles compram sem ter dinheiro para pagar. A questão do crack assim está afetando, está prejudicando muito o desenvolvimento saudável. Isso para nós é exatamente por falta de políticas públicas. Nós temos várias ações no município, mas elas não são suficientes porque elas não conseguem dar conta. A partir dessa vivência, as entidades levam para o Conselho de Direitos a sua visão e as suas propostas de políticas públicas. Porque o desafio é a gente querer, a cada dia, entender essa criança como sujeito de direitos. As pessoas se mobilizam quando surge algumas, vamos chamar de ameaças, assim, por exemplo, reduzir a maioridade, né, para colocar esse jovem mais cedo nos chamados presídios, né. Parece que a sociedade já não está mais sendo tão receptiva com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Eu acho que o debate está equivocado, que o ECA, em relação ao adolescente que comete um ato infracional e fica em situação de conflito com a lei, de que existem medidas socioeducativas a serem aplicadas. Ela já vem com seus direitos violados da família ou da rua. Então, na instituição, ela tem que ser recebida com muito carinho, com muita inteligência das pessoas, né? Estes recursos, eles têm que ter uma qualidade para que as crianças fiquem, né? Então, com essa qualidade de atendimento, e quanto mais recursos nessa área tenha, nós não vamos ter crianças na rua. Hoje o movimento nosso ele caminha uma afirmação ainda do Estatuto, né? O Estatuto está completando 18 anos. Mas na prática, política pública para criança e adolescente ainda não consegue atingir o público que dela necessita. Ainda nós percebemos na sociedade de hoje uma dificuldade, muitas vezes até de certa forma, uma leitura equivocada que culpa o Estatuto como um motivador da falta de limites, do aumento da violência infanto-juvenil. Acho que no Brasil a gente acredita muito no poder mágico das leis. Está na lei, está garantido. Não é bem assim. A gente também tem que se apropriar do Estatuto e saber como trabalhar com ele. E assim que daí já não é só o fato de mobilizar, mas também de saber discernir essa lei e aplicá-la. Eu vejo a nossa perspectiva boa, eu acho que muitos avanços aconteceram. Temos batido muito na tecla da capacitação dos profissionais. Sempre continuar lutando e buscando alternativas para melhor atendimento da criança. Cresci bastante na instituição. Passando alguma coisa através da educação, através da cultura, Pra mim, eu vejo meu filho. A nossa importância.